continentes, não incluiu a Europa, chegaram à conclusão que 90% das formulações genéricas não estavam de acordo com as especificações. Ou porque tinha produto a menos, ou impurezas a mais, ou as duas coisas. Eu fui ver ao site da tal organização, do tal instituto que deve garantir a qualidade dos medicamentos em Portugal, qual foi o controle de qualidade do Docetaxel nos últimos 6 anos, que são os dados disponíveis. Não encontrei nenhuma no site do Infarmed. Eu tenho uma confiança crítica no Infarmed, exijo mais e melhor, porque há fármacos que cujos lotes vendidos em Portugal nunca foram testados pelo Infarmed. E há marcas cujos lotes vendidos em Portugal nunca foram testados pelo Infarmed. Já agora diga-me uma coisa, para que as pessoas saibam, falou aí nas impurezas. O que é que impurezas a mais podem fazer ao organismo? Efeitos tóxicos, efeitos adversos e até interferência com o próprio efeito terapêutico do medicamento. Aliás, eu não imprimi, porque há um relatório sobre o problema das impurezas dos medicamentos, tem 300 páginas, e por isso eu não o imprimi, porque era assim uma quantidade de papel. E os excipientes, porquê é que não são todos iguais? O que é que se passa com os excipientes? É aquilo que mistura. Não são todos iguais porque as fábricas, os produtores genéricos entendem usar excipientes diferentes, não há nenhuma regra, porque a única regra é sobre o princípio ativo. E eu volto a repetir uma coisa, todos os testes de bioequivalência foram feitos dos genéricos versus princípio ativo. E agora o que estamos a falar é entre genéricos. É entre genéricos. E repare que isto não é... Deixe-me ler-lhe aqui uma afirmação, se me permite. Isto não é... Eu vou passar ao senhor, isto não é uma idiosincrasia portuguesa. Olha a Inglaterra. Controvérsias na substituição de genéricos. Olha em França, a qualidade dos genéricos posta em causa pela primeira vez. Muito bem. Mas deixa-me completar com uma frase. Tenho que passar lá para baixo. Eu sei, mas antes de passar, eu gostava só de lhe frase. ler uma frase, tal como você bastonário, é só uma frase. A prescrição por DCI é essencialmente segura, custo-efetiva e serve os melhores interesses dos doentes e da sociedade mas no seu conjunto. Mas quem é a frase? Sabe de quem é? Não fui eu que escrevi. Sindicato Independente dos Médicos. Eu sei o sim. Já falamos do sindicato. Não foi o sim, não. Fátima, é um colega do seu bastonário. Mas não foi o sim. Sabe o que é que eu vou verificando? Esta posição que a Ordem dos Médicos e a direção da Ordem dos Médicos veicula não é a posição dos médicos portugueses. Vamos ver. Fátima, agora não deixou acabar a frase. Deixe-me só dizer uma frase muito rápida. Porquê é que nós médicos falamos destas questões? Não é porque estejamos contra os genéricos, volto a dizer, nós somos favoráveis aos genéricos. Porquê é que falam? Falamos desta questão porque nós somos adversos da substituição de marcas que não são iguais. Mas tem que dizer quais são as marcas. E obrigam-nos a explicar porquê. Mas tem que dizer quais são as marcas, portanto, nós temos de falar de todas estas questões para explicar o porquê. Há esta discussão, uma suspeição permanente de que há interesses económicos, lobbies profundos. Também já devemos falar dos interesses económicos. O próprio Ministro da Saúde disse isso há dias. Disse que este é o setor onde há lobbies vergonhosos. Não há nos médicos. Não há nos médicos. É extraordinário. Eu creio que o Sr. Ministro se referia a todos. O que é extraordinário? Diga lá, Sr. Bastonário, diga lá o que é extraordinário. Eu não sei. Eu quando não sei, não falo. Eu quando não sei, não falo. Eu quando não sei, não falo. Então é extraordinário ou não é extraordinário? Eu estou-lhe aqui a pedir desde o princípio a dizer quais são as marcas e os laboratórios em que o Sr. Bastonário não confia. O Sr. Bastonário não diz, prefere entrar pela nebulosa e prefere entrar pela situação da já abrimos um capítulo sobre o Infarmed. Por favor, não é? Depois tenho aqui uma folhinha para falar sobre o Infarmed. Senhor Presidente do Infarmed, faz favor, dou-lhe a palavra. Ouviu aqui matéria suficiente, certamente, para perceber que já foi colocado em causa o organismo que regula os medicamentos em Portugal. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de facto, procurar esclarecer os portugueses. E eu gostava que os portugueses continuassem certos e seguros de que os medicamentos que estão à venda nas farmácias e que são disponibilizados nos hospitais aos doentes são medicamentos que têm qualidade, têm segurança e têm eficácia. São todos iguais, intergenéricos, todos os medicamentos princípios ativos. Se me dá licença, eu continuava e a resposta à sua questão virá um pouco mais à frente, porque eu penso que há que dar aos cidadãos, e este programa é para os cidadãos, não é, no meu entender, uma lógica fácil de como é que os medicamentos chegam ao mercado e porque é que eles têm qualidade, têm segurança e têm eficácia, não porque eu o digo, ou porque uma instituição como o Infarmed o diz, mas porque há um conjunto de regras e procedimentos que levam a que se chegue aí. Qualquer medicamento para entrar no mercado na Europa tem que ser objeto de uma aprovação que é bastante rigorosa e tem que mostrar que tem capacidade para tratar uma dada determinada doença.
tem que ter uma eficácia terapêutica. E isso é comprovado por ensaios clínicos, que são ensaios clínicos muito rigorosos, que obedecem a um conjunto normativo muito relevante e que é acordado em toda a Europa, aliás, acordado também com as outras duas grandes potências na área do medicamento, os Estados Unidos e o Japão. Uma vez um medicamento aprovado, para ser aprovado tem que ter uma autorização de introdução no mercado. No caso do mercado europeu, as regras são as mesmas para todos os países. Ele pode ser aprovado a nível centralizado ou pode ser aprovado a nível de um conjunto de países. E é aí que, nessas aprovações, que felizmente podemos estar honrados que Portugal é um dos países que mais solicitado é para essas aprovações, porque falo com capacidade científica, com qualidade e em tempo útil. Essa aprovação é depois confirmada a nível central e, nesse caso, um medicamento entra no mercado. Estamos a falar de medicamentos originais e de medicamentos genéricos. O procedimento é igual para a entrada no mercado. Tem que comprovar que isso acontece. O medicamento, para ser vendido no mercado europeu, tem que ser produzido em fábricas que foram auditadas pelos inspectores credenciados da Agência Europeia do Medicamento. É por isso que os inspectores credenciados do Infarmed, há 2 meses, estavam em Nova Delhi a aprovar um processo de fabrico, uma fábrica, a verificá-lo, como no mês passado estavam em Austin, no Texas, a fazer o mesmo. Porque se vejam dos Estados Unidos, venham da China, venham de onde vierem, para serem vendidos na Europa, os medicamentos têm que ter um certificado de um corpo de inspectores da unidade da Comunidade Europeia, credenciados pela Agência Europeia do Medicamento. Só depois é que esses medicamentos podem entrar no mercado nacional, sejam genéricos, sejam medicamentos de marca, em que ainda não haja genéricos. Em absoluto o que diz o bastonário dos médicos. Eu não vou entrar em discussão com as afirmações do Sr. Bastonário, que me parecem que vão ao arrepio daquilo que é o normativo e a prática. E não é por levantar suspeitas ou por situações de exceção, que nós conhecemos e que poderemos debater, mas o que é importante é as pessoas perceberem como é que é o global dos medicamentos que se passa. E acabei de referir, e repito, que qualquer medicamento, seja genérico, seja de marca, para estar no mercado nacional, no mercado europeu, nos 27 países, tem que ser produzido numa fábrica que foi auditada e que tem um processo de fabrico que é anualmente comprovado como eficaz. Há uma boa prática de fabrico. Esse medicamento depois entra no mercado e ele é consumido. E há 2 metodologias para verificar se o medicamento cumpre ou não cumpre aquilo que é feito. Há um sistema europeu de vigilância das reações adversas ao medicamento, em que Portugal participa com outros países. O Infarmed tem um site onde os médicos, os farmacêuticos e os profissionais de saúde notificam ou devem notificar os casos de reações adversas, que depois são tratados por 4 centros universitários, um no Porto, um em Coimbra e 2 em Lisboa, que vão verificar caso a caso se essa reação adversa correspondeu a algo de relevante para o doente. Se assim foi, essa reação adversa é comunicada ao Centro Europeu e, desta forma, há um conhecimento europeu de todas as reações adversas notificadas por profissionais de saúde e confirmadas por médicos. Então a questão é, e são comunicadas muitas reações adversas? São comunicadas mais umas ou menos. E nesses casos o que é feito? O medicamento é retirado? É contactado o médico, vai-se verificar o que é que correspondeu à reação, porque a reação adversa pode não ser do medicamento. A maior parte das vezes é a reação adversa do indivíduo, porque tem especificidades próprias de reação ao medicamento. Mas continuemos. Esta é uma metodologia. Outra metodologia são os laboratórios de qualidade que fazem regularmente a avaliação de medicamentos. Não se faz a avaliação de todos os medicamentos, porque eles foram produzidos, seguem um processo de fabrico. Se não há razões para isso, não se faz a avaliação desses medicamentos. De qualquer modo, eu quero dizer que há também 2 redes, uma rede nacional, e neste ano Portugal, para só dizer os números, avalia... Portanto, o doutor defende que não há qualquer suspeita de falta de... Não, há suspeita, não há suspeita, há suspeita. Quando há suspeita, há ação e há resultado. Eu quero dizer que é importante que se saiba que os medicamentos, o mesmo medicamento, 2 lotes diferentes, podem ter uma diferença de cerca de 5%, no máximo, entre um e outro. 45% falou aqui há pouco. Esses são números que, quanto a mim, são... Eu não quero utilizar as expressões que o Sr. Bastonário utilizou hoje no jornal, para não ser agressivo, digamos assim. Isso é completamente irreal, porque... uma metodologia estatística faz apenas com que nunca possa haver mais uma diferença de 20% entre 2 medicamentos, porque
Os estudos são feitos com valores médios e não com valores extremos, portanto, a hipótese fantasista é irreal do ponto de vista prático. Aliás, os estudos mostram que há uma pequena variabilidade, um pequeno número de medicamentos que não são conformes, porque nós temos que ter a noção, e deixe-me acabar só, que nem todos os medicamentos são iguais, nem todos os medicamentos estão bem. Sr. Presidente do Infarmed, deixo o Sr. Bastonário dos Médicos que quer retorquir alguma coisa. Só dizer duas coisas. Eu gostava de dizer duas coisas acerca do Sr. Bastonário. Porquê que não divulga a biodisponibilidade dos medicamentos? Porquê que é segredo de Estado, como ele disse há pouco? Não é segredo de Estado. Os medicamentos são aprovados pela metodologia que foi dita e estão registados no Centro Europeu. Porquê é que não é divulgada a biodisponibilidade? Não confia nas autoridades, Sr. Bastonário. Não confia nas autoridades. Não confio em muitas autoridades. Não. Espera aí. Se nós confiássemos em toda a gente, nem precisávamos de autoridades. Toda a gente se portava bem. Nem tínhamos processos em tribunal por corrupção nem nada. Existe um sistema em Portugal que custa dinheiro ao erário público. E o essa do temos de confiar acriticamente, isso para mim não é filosofia. Passa ao lado disto tudo. O Sr. Bastonário tem a sua ideia. Eu já vou demonstrar. Eu gostava de dizer, só se permitia que eu acabasse, eu julgo que o que eu quis mostrar foi que nós não temos de confiar acriticamente em nada. Que a avaliação de medicamentos, a entrada dos medicamentos é altamente regulada, eles servem as populações e temos no espaço europeu um produto que é de grande utilidade para a saúde, como sabemos. Ele é comum a todo o espaço europeu. Mas que não sabemos Portugal qual não é é nenhuma exceção. Mas que não Nós sabemos rigorosamente qual é que é a qualidade. Do princípio ativo que sabemos rigorosamente qual é que é essa quantidade. Eu não isso está sei, nos os dossiês. médicos não sabem, os está nos Estou a perguntar, é uma pergunta. Os médicos têm que estar a par do que são as indicações terapêuticas e as dosagens, que é aquilo que é publicitado. E isso é publicitado em toda a Europa. Os médicos portugueses têm as mesmas regras dos outros médicos. Eu sou professor de medicina, conheço as regras também. E, portanto, eu acho que a suspeição e o espírito crítico não estão aqui. Há avaliações de medicamentos e posso dizer que, dos casos que o Sr. Bastonário citou, referiu dois medicamentos, no caso das suspeições em relação à furosemida, por exemplo, o Infarmed encomendou um estudo de bioequivalência com um ensaio clínico, de novo, duplamento cego, tudo entre o genérico e o medicamento de marca, que está a ser desenvolvido na Universidade de Coimbra. E quanto tempo é que demora isso? E, entretanto, os doentes estão a tomar o medicamento? Desculpe, continuam a tomar porque os dados que temos são positivos. Não temos nenhuma prova negativa. Há uma suspeição. E para dar resposta a essa suspeição, porque não há dados objetivos que mostrem que não se comprovam, para dar resposta a essa suspeição, nós entendemos fazer um estudo. Quanto tempo demora um estudo desse? Levará mais de 1 ano e meio, certamente, a ser feito. Mais de 1 ano e meio significa para aí 3, não? Ao medicamento oncológico que o senhor... Nós seremos os únicos no mundo, em Portugal, é que vamos descobrir os problemas. E o mesmo se passa em toda a Europa, se desculpará, não é? Em relação ao medicamento oncológico que o Sr. Bastonário referiu, ele teve a atenção de dizer que o estudo foi feito fora da Europa. Porque na Europa seguramente as regras são outras para esse medicamento. De qualquer modo, eu quero dizer que apenas o laboratório francês é especializado na avaliação dos medicamentos oncológicos e que em Portugal há 4 genéricos desse medicamento de marca e vão ser todos avaliados em 2012. Já estava contratado com a agência francesa, fazer esse estudo e incluir no estudo europeu que está a ser feito sobre esse medicamento, muito demorados, também nós. Não é? Agora, são estudos globais, mas são estudos que não respondem e é importante que se tenha conhecimento, e toda a comunicação social e os cidadãos o sabem, quando há um problema com o medicamento, se o problema é relevante, ele é retirado do mercado, ele é suspenso. E é suspenso e isso é feito com o apoio da indústria, que é a primeira interessada na qualidade dos medicamentos. O Presidente do Infarmed quer ou não divulgar porque é que não é dita a biodisponibilidade, a quantidade de princípio ativo que está em cada uma destes genéricos? Não é possível. Não tem que divulgar. Há regras, são regras europeias. Muito bem, não tem que divulgar. Cada medicamento tem Bastonário dos médicos. Muito obrigado. Mas em que país é que é divulgado o dossiê do medicamento? Já percebemos. Como é que responde? Mas em que país é que é divulgado o dossiê da aprovação do medicamento? Em que país? Já percebemos. Como é que responde a este conjunto de instituições que regulam e nas quais temos que realmente fazer fé e confiança, mais que fé, temos que mesmo fazer confiança científica, por um lado. Por outro... Não é só cá em Portugal, Alfredo. Parece que se quer reduzir o problema aqui a Portugal. Não é só cá em Portugal. E eu volto a dizer que, ao estarmos a falar destas questões, eu não estou contra os genéricos como as pessoas têm interesses económicos com os medicamentos, querem fazer crer.
Nós, os médicos, não têm interesses económicos nos medicamentos. E acha que as farmácias têm? Não, mas as farmácias estão lá para ter um lucro económico com a venda de medicamentos. Eu não estou a dizer nada de estranho, nem estou a criticar isso. Mas eles também têm ética, ou têm que ter princípios deontológicos e éticos, tal como os médicos. Mas têm um óbvio conflito de interesses. Eles têm um ganho económico com o medicamento que os médicos não têm. E isto não tem nada de crítico, é uma constatação do óbvio, porque as farmácias existem para ter lucro. Eu só quero dizer que a controvérsia dos genéricos não é só cá em Portugal, mas não é dos genéricos, é da substituição. É da substituição, e isso que fique muito bem claro. Mas agora vamos falar do Infarmed. Já percebemos que o Sr. Presidente do Infarmed quer que nós confiemos no Infarmed, mas não divulga os dados de biodisponibilidade, já todos percebemos isso. Mas quem divulga? Eu não ponho em causa a qualidade... Em nenhum país são divulgados. Ouça, eu não me preocupo com o que se passa nos outros países. Eu gostaria de ver importado para Portugal todas as leis da Alemanha. Se nós tivéssemos todas as leis da Alemanha em Portugal, não estávamos na bancarrota. Na Alemanha não é preciso divulgar. Não estávamos na bancarrota. Eu quero saber qual é a biodisponibilidade de cada genérico. Se isso não acontece noutros países, o problema não é meu. Mas a FDA, sabe o que é que disse num artigo da